Então, quando a gente olha na 5419 atual, a gente tem basicamente quatro tipos de perda. Né? Quatro tipos de perda. São as perdas de vidas humanas. Então, por exemplo, onde entra aquela história de você contabilizar no determinado imóvel, quantas pessoas trabalham, por quanto tempo, você poder avaliar a quantidade de vidas que estão ali nesse imóvel. Né? A perda de uma instalação ou de um serviço público, imagina, por exemplo, o pessoal que gosta de internet, por exemplo, né, cair um raio em cima de uma torre aí de micro-ondas que está justamente fazendo transmissão aí, né, de internet no seu bairro, vai ficar sem internet. Então, uma perda de serviço público aí muito grande, né? Mas da mesma forma tem, por exemplo, hospital, hidrelétrica, subestação, então, tudo isso são pontos que a gente está levando em conta, né, esses pontos aí. A perda de memória cultural, que a gente comentou, né, do museu, por exemplo, né, e a perda em valor econômico. Quanto vale aquilo que a gente está protegendo? Né? Então, em cima dessas perdas, a gente vai calcular os riscos, né? Justamente o risco de perdas humanas, o risco de perda de instalação de serviço público, enfim, né? Todas essas perdas aí. Algumas podem eventualmente não ser contabilizadas. Por exemplo, tem um imóvel lá que ele não é um serviço público. Então o L2 não é contabilizado, consequentemente você não tem um R2. Né? Em cima de tudo isso, eu vou ter um risco total, né, que é ele que vai me avaliar quais são as medidas de proteção aí. Tá? Então, eu vou ter um risco, né, o RD é o meu risco tolerável. Então, se o meu risco for abaixo do risco tolerável, eu não preciso aí de um para-raio. Se o risco, né, for maior que o tolerável, eu preciso adotar medidas de proteção para reduzir esse risco de forma que esse risco caia abaixo do RT. Então, todos esses riscos aí vão ser analisados, né? E em cima desses riscos, deu um risco maior que o risco tolerável. Putz, agora que eu tenho que fazer o quê? A gente tem que implementar as medidas, por exemplo, de para-raio, de DPS, enfim, para minimizar, né, esse risco, né, que a gente está colocando. Valores tipos de risco tolerável são esses aqui dados lá na NBR. Então, perda humana, né, ferimento permanente, 10 elevado a menos 5. Perda de serviço público, 10 elevado a menos 3. Perda de patrimônio cultural, 10 elevado a menos 4. E a perda de valor econômico, ela tem uma indicação aí, uma comparação de custo-benefício aí, dada aí por um anexo especial. Então, eu tenho um anexo especial, que é o anexo D. Então, nesse anexo D, a gente vai fazer uma relação aí de custo-benefício para ver se compensa ou não fazer, né, o investimento aí, né, num sistema de para-raio. E aí, se todos os dados estão disponíveis, né, risco tolerável aí é 10 elevado a menos 3. Né? Então, a gente pode, né, o fluxograma de tratamento é isso. Né? Eu vou identificar, né, primeiro aqui, identifique a estrutura que eu tenho que proteger, né? Identifico quais são os tipos de perdas que são relevantes na estrutura. Né? Obviamente, se ele não tiver um valor cultural, eu vou levar em conta perda de valor cultural. Então, para cada tipo de perda, eu vou identificar um componente de risco. Sei que lá tem que entrar na norma lá. Se o R
meu risco for maior que o risco tolerável, né, se o risco for maior, se ele não for maior que o risco tolerável, a estrutura está protegida. Tem ou não para-raio, né? Não sei. Né? Pode ter ou não para-raio, mas se isso aqui não for verdade, se o risco for menor que o risco tolerável, beleza, uma estrutura legal. E se é fato, se eu tenho meu risco maior que o risco tolerável, então eu vou precisar de uma proteção. Aí a gente vai ver, putz, tem para-raio instalado? Se ele tiver para-raio instalado, a gente pode partir para, por exemplo, verificar também se ele tem a parte de proteção contra surtos. Né? Se ele não tiver, né, a gente vai instalar um MPS adequado. Se ele tiver os dois para-raio, vamos ver quais as outras medidas que podem ser colocadas. Por exemplo, essa semana mesmo um cliente me questionou se era obrigatório colocar aquelas plaquinhas de olha, durante a chuva permaneça a pelo menos 3 metros dessa descida de para-raio. Então você coloca umas plaquinhas de aviso para que as pessoas não. Então isso é uma medida de proteção adicional que eu vou colocar, né, se houver necessidade. Né? Ou se eu achar que devo. Ninguém me impede, ó. Fez uma análise de risco, a análise de risco apontou que, por exemplo, a estrutura está protegida e tal. Mas se eu quiser instalar essas plaquinhas, adicionar essas medidas adicionais, pode. Né? Ninguém te proíbe, não, né? Mas não custa mais. Né? Dentro dessa colocação aqui, a gente analisa de novo os riscos, né? E ele vai, por exemplo, mesmo se eu tiver um para-raio instalado, né? Instalar um para-raio diferenciado. E eu vou ter que voltar, né? Calcular de novo os valores de risco em cima do novo para-raio, da nova situação, e aí para ver se eu consigo aí que meu risco ele seja menor aí que o risco real. Né? Então, esse é um programa que a gente vai, né, tem que levar em conta no momento de fazer a análise. Né? Então, às vezes você faz a análise aqui, levando os riscos, etc. Tem até um para-raio instalado, mas aí o risco acaba sendo ruim. E aí o que acontece? Você tem que fazer o quê? Você tem que modificar o seu para-raio. Então, para esse nível 2, você tem que colocar um risco melhor, tá bom? Um risco de proteção maior. Tá bom? Então, aquele é o procedimento correto. Tá? Beleza? Dúvidas? Não. Esse material tem lá para baixar lá no teu site. Né? Eu vou colocar ele no site. Ele ainda não está lá, mas eu vou colocar ele lá. Tá bom? Ok. Bom, o que acontece aí? Quais são os métodos de proteção que a gente tem aí, né, quando a gente pensa em para-raio? Né? Então a gente tem, né, a gente já viu, por exemplo, que o cara falou lá do Franklin. Né? Então a gente tem um cara chamado método Franklin, que é justamente a haste, né, de proteção. E a gente tem aquele que o cara fica lá dentro da gaiolinha, né, chama-se gaiola de fada. Tá? E a gente tem um método de cálculo também, né, que é o eletrogeométrico, aí, né, chamado aí de esfera constante. Tá? Bom, no Franklin é o seguinte, né, eu tenho aí, por exemplo, a haste, né, colocada, e a gente identifica, né, a gente tem aí um certo ângulo aqui, e debaixo desse ângulo tem então um volume de proteção, né, promovido aí por esse mastro. Né? Então a ideia é você colocar tantos mastros quantos forem
necessários de forma que você proteja aí toda a área do seu imóvel. Né? Então, na realidade, ó, deixa eu passar aqui uma colocação é o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Ó. Então, qual que é? Eu tenho basicamente no para-raio 3 pares. Né? Qual que é a minha... Ó, eu tenho até mais aqui, tá com 6 pares. Então, o sistema de captação. Né? Então, o sistema de captação é o quê? Tudo que está em cima do prédio e é ele que vai receber inicialmente o raio. Tá? Então, tudo isso, o que está em cima, lá no topo do prédio, é o meu sistema de captação aí, né? De sistema de captação superior. Ele coloca um sistema de captação lateral, que ocorre aí, ó. A cada 20 metros de prédio, então prédios aí com altura superior a 20 metros, eu tenho que passar em volta do prédio, né, em volta do prédio aí, eu tenho que fazer um sistema de captação lateral, que a gente fala, né, um sistema de captação lateral. Então, já tenho dois sistemas de captação. O sistema de captação superior, na parte de cima do prédio, e o sistema de captação lateral, justamente para a gente impedir, por exemplo, que o raio caia aqui na lateral do prédio. Isso pode acontecer. Tá? Aí a gente tem o sistema de descida, né, o sistema de descida, que vai justamente, depois de captado, né, então ó, o raio caiu aqui nessa posição. Né? Então, se ele caiu aqui, o que acontece? O objetivo é que ele desça para o solo. Eu vou ter aqui várias descidas, né, de forma que ele distribua por a corrente aí. Por essas descidas, ele vai até o solo de forma segura. Né? A gente tem. Aí eu volto a falar do sistema de anéis intermediários, né, que são condutores laterais. Aí eu tenho lá a malha de aterramento, que é justamente a parte de baixo. Então, hoje, qual que é a malha de aterramento que a gente tem que ter? Em volta de todo o prédio, né, em volta de todo o prédio, eu preciso colocar um condutor, né, em cobre nu, que vai ser, obviamente, interligado a essas descidas, né, para fazer a dispersão do raio que sair. Né? E a gente tem um subsistema de equalização potencial. Né? Então, alguns chamam de TAP, outros chamam de LED, né, dessa potencial. Funciona de qual forma aí? Ó? Então, você observa aqui que eu tenho, né, em cada ponte aqui, eu tenho uns quadradinhos. Né? Então, basicamente, cada 20 metros, né, difícil, a gente tem que fazer um sistema de aterramento para aqueles andares ali, né, desses 20 metros. E aí, esse sistema, né, então vai ser interligado. Então, ó, desceu aqui, ó, e foi para o próximo sistema aí, leve, né, do andar inferior. Então, isso vai descendo internamente. Então, isso aqui vai fazer, por exemplo, a proteção dos dispositivos internos. Bom, ó, aqui ele está aterrando, por exemplo, janela, ele está aterrando, né, toda essa parte estrutural também. Né, mas a parte que faz do leve aqui, vai descer aqui, ó, são todos os equipamentos. Tá? Computador, tal, eu vou colocar nesse leve interior aqui e eu vou descer, ó, né, interligando aos demais. Né, então, ó, eu tenho um aqui para os primeiros 20 metros, mais um aqui para os outros 20 metros, mais outro aqui para os outros 20 metros. Então, aqui no final, no último aqui, é que esse cara vai ser ligado aqui no para-raio. Né? E aí eu vou ligar nesse último aqui, que está a nível de solo, subsolo, a gente vai ligar todos os aterramentos. Por exemplo, central de gás, vai ser ligada lá. Um outro equipamento que tiver aqui, vai ser ligado lá. Então, todo esse
nesse sistema aí de equalização de potencial. Né? Então, tem até caixinhas hoje de equalização de potencial. Né? Deixa eu fazer uma perguntinha aí. Opa, Isto aí é uma chapa, pura e simplesmente, onde eu estou derivando essas saídas. exatamente, é uma chapinha metálica. Ok. Tá? Então, alguns, né, tem lá toda uma caixinha e tal, toda bonitinha, o pessoal vai vender, né? Não, claro. Mas Certo. tem aqui, por exemplo, ó, eu acho que aqui, catálogo de produtos. Esse daqui, ó, é o catálogo de produtos da Thermotec. Né? Thermotec são os fabricantes. Normalmente, você quer algum desenho para raio, então a Thermotec você consegue na Montal também, você consegue desenhos, né, para você fazer o seu projeto de para-raio, você já tem alguns desenhos. Óbvio que vai lá com os números deles, tal, para já fazer a compra. Né? Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Pode, né? Aquele modelo de para-raio ionizante foi suprimido. Não, isso não existe mais, Não existe mais, tá? Tá. Existem até que alguns fabricantes aí que inventam, né, que eu tenho meu para-raio melhor que o outro, tal, mas isso em norma não existe. Bom, então você, se não está na norma, você não pode colocar no seu para-raio. Mesmo Tudo se o bem. fabricante garantir ao invés, por exemplo, ó, vamos supor, esse ângulo aqui, ó, ele está aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver um nível de proteção 1 e o meu prédio de 0 a 20 metros, o ângulo que eu tenho que usar é de 25 graus. Ok. Se o meu nível de proteção for 4, o ângulo de proteção é de 55 graus. E assim vai. Se o meu prédio, por exemplo, for de 31 a 45 metros, o ângulo de proteção lá, nível 4, é de 35. E nível 1 e 2 não admitem o ângulo para isso. Então você tem que encaixar na norma. Ah, mas o maluco está falando lá, o cara que eu comprei, né, um captor ionizante e tal, ele está falando que meu ângulo é de 80 graus, você pode colocar lá. Não pode. Sim, se não está na norma, não tem jeito. Exatamente. Você pode até comprar aquele cara lá, mas você vai usar o ângulo da norma. Ou seja, lucro Maria leva, né? Lucro Maria leva. Então, isso Hoje, o que tem é efeito de ponta, né? Tudo para efeito de ponta. parece que alguns aí são testados e tem um efeito de ponta interessante. É tudo Franklin hoje, né? Pode ser. Né? Então, nós usar o Frank e, né, se isenta aí dessas novidades aí que só vai estar mais caro, né? Não, porque teve uma época que o pessoal estava. Isso já faz tempo, né? Como eu tenho tempo, então tenho história para contar. Teve uma época que o pessoal fez a substituição de um monte de para-raio por aqueles ionizantes radioativos. Sim. Depois, pelo que eu fiquei sabendo, foi suprimido, certo? Então, está querendo só ter a certeza de que foram suprimidos. Não, eles foram suprimidos, tá? Quando você, vamos supor que você vai a algum cliente, você ache o para-raio daquele, tá? Então, qual que é qual que é a condição? Condenar o para-raio, né? E indicar para o cliente como é que ele vai mandar aquilo acho que é serem, se eu não me engano, mas aqui, no caso, vai mandar para a USP, né? Que é o Centro de Energia Nuclear, não é serem, tá? E ele tem todo um protocolo lá de entrega, como é que você vai retirar, como é que você vai acomodar, como é que você vai entregar. Não é uma coisa muito difícil, né? Você vai colocar dentro de uma lata de tinta grande, por exemplo, né? Acho que é essas quadradoras, sabe? Sei, 4 mil. 5 mil. Tá. Ok. Mas esse é Para o. tirar radioativo, tem que ir para destino radioativo, né? Exatamente. Aí lá na USP, aqui em São Paulo é na USP, e lá eles dão o destino correto para
para isso aí, tá? Tá bom. Cadê? O que a gente estava falando aqui? Tinha uma capital, o aterramento lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O aterramento já, ó, uma barrinha, tá vendo? No caso Tá. aqui, ele está com interligado aí, né, num sistema de descarga estrutural, né? De falar estrutural. Então, essa bolinha aqui está ligada na estrutura, né? Então, essa bolinha aqui, ó, vocês estão vendo? Tá ligado na ferragem do prédio. Tá ligado na ferragem do concreto. Na ferragem concreta, exatamente, tá? E É. aqui é aquela caixinha de colonização mais bonitinha, na caixinha e tal, mas na realidade você tem lá uma barra metálica interligada aí nos diversos pontos. Tá bom? É um distribuidorzinho. Exatamente. Então, só para ter uma ideia, já que a gente está nós mudamos esse cara, né? Então você tem a estrutura metálica do seu edifício, tá? Vai ver, ó, ele tem toda uma identificação aqui, né, própria, aqui, né, diferenciada aqui na montagem, e você tem que pensar isso, né, no momento em que está fazendo o prédio, né, fazendo o edifício do edifício. Né. Lá na parte de cima vai sair isso aqui praticamente. Então, o seu para-raio é esse carinha aqui. Você pode até fazer uma interligação deles, tal, mas a ponta aqui, nesse caso, é isso aqui. Tá?